Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aqui nossos diálogos, nossas conversas, né? Trazendo mais uma vez a Gestalt terapia. Vamos falar um pouquinho sobre essa psicoterapia gestáltica, você que é estudante de psicologia, profissional, né, que escolheu a abordagem gestáltica como orientação, né, para você atuar na área, para sua carreira profissional, né? E desde já trazendo o quanto a abordagem gestáltica ela tem um sentido profundo, amplo, né, que diz muito sobre nós mesmos, né? A gente sempre diz, psicoterapeuta é a pessoa que escolhe a abordagem, ela se relaciona com essa visão de mundo, com essa visão de homem, né, da própria teoria, das compreensões dessa abordagem, né? Então, você que escolheu a Gestalt terapia, você de alguma forma se identifica com essa abordagem. Então, vamos começar um pouquinho a pensar, né, com o que você se identifica. Essa abordagem que tem uma visão de humano, né, de humano com suas dores, com suas potencialidades, com seus potenciais de saúde, de humano que se constrói, né, que está em relação com esse mundo, que é temporal, tem o seu passado, seu presente, seu futuro, e se constrói nesse tempo, nessas relações, né? Então, assim, nessa cultura, é um humano que é histórico, é um humano que tem o seu corpo, que é corpóreo, né? Que tem a sua memória corpórea, que tem o seu agir no mundo, que tem sua responsabilidade, né? Então, assim, a gente, né, você também que escolheu a psicoterapia com base na Gestalt terapia, né? Você que escolheu a Gestalt terapia para te orientar na sua carreira profissional. Então, é importante você ter em foco, né, essa visão que a abordagem tem, né, essa compreensão de um homem que é total, de um homem que é integral. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Até para que a abordagem, que a gente consiga conversar mesmo com essa abordagem, para que a gente realmente seja espontâneo e ao mesmo tempo autêntico ao utilizar essa abordagem na nossa relação de cuidado, né, com esse outro que está ali, que está nos confiando o seu processo, que está nos confiando os seus ajustamentos, suas disfuncionalidades e também seus potenciais de saúde, né? Então, assim, inicialmente, quando a gente fala na Gestalt terapia que o humano ele é integral, a gente compreende esse organismo que ele é total. Um organismo que ele está implicado em seu campo, que ele está implicado em seu processo, que ele tem o seu corpo, né, que ele sente, que ele pensa, que ele age, que ele está em relação, né? Então, quando a gente vai colocar essa compreensão para a relação terapêutica, para a relação de cuidado, é importante visualizarmos esse cliente que está ali posto à nossa frente, que nos confia sua história, sua fala, suas dores, né? É importante que a gente consiga enxergar esse cliente na sua integralidade, né? Não é só teoria, é a prática também. Então, você, enquanto psicoterapeuta gestáltico, precisa compreender, aceitar, estar aberto para aceitar esse cliente, né? Aceitar esse cliente que é integral, ou seja, esse cliente ele tem uma história. Ele se ajustou dessa forma, ele se construiu dessa forma, mas ele tem sua história. Ele tem seu modo de agir, seu modo de funcionar, de acordo com suas vivências. Esse cliente ele tem suas figuras e os seus fundos, o seu fundo que faz emergir essas figuras. Esse cliente ele tem suas relações. Como é que ele exerce relação com as outras pessoas? Ele está em um ambiente, é o que a gente falou até sobre a psicologia, que ela também é social. Esse cliente ele está em um meio, ele está em uma cultura. Então, como é esse meio desse cliente? Como é que ele está em relação a esse meio? Esse cliente ele também é corpo. Então, como é que esse organismo ele está percebendo o seu corpo? Muitas vezes com vários adoecimentos que se manifestam no seu físico, né, nos seus órgãos, na sua biologia, no seu corpo, e ele não percebe. Ele sente o seu corpo, sente sua respiração, sente seus movimentos, suas sensações, né? Então, assim, por isso que na Gestalt a gente presta tanto atenção, né? A gente coloca ali como um fenômeno a ser compreendido, a ser trabalhado, a ser expressado ali naquela relação terapêutica, os movimentos corporais. Porque eu não posso compreender somente a fala desse cliente, somente a história passada desse cliente, somente o sintoma desse cliente, ou o que ele está falando, só o seu conteúdo.
é preciso observar como esse cliente se expressa em relação a esse conteúdo. Por isso que a gente costuma, né, observar o corpo desse cliente, como é que ele está. Ele está muito inquieto, ele não consegue ficar parado, as mãos se movimentando muito. Ele está muito cabisbaixo, sem energia. Então, a gente costuma olhar para esse cliente como um todo e compreender como ele se expressa, como ele se movimenta, para que ele mesmo tenha o seu dar-se conta, para que ele mesmo se dê conta do seu processo, ele esteja consciente de como está se movimentando, de como está se expressando, de como está funcionando. Muitas pessoas que nos chegam na relação terapêutica não têm consciência de como funciona. Não têm consciência de como está se expressando em suas relações, em como está exercendo relação consigo mesmo, com seus machucados, com suas preocupações. Chega totalmente distante do seu processo. Distante dos seus ajustamentos, de suas figuras. Né? Então, assim, é muito importante o cliente que nos chega, a gente trazer mesmo essa visão de integralidade. É o que serve para pensarmos que se eu compreendo o cliente nessa integralidade como um ser total, como um ser que age no mundo, eu não tenho como dar todas as respostas para esse cliente. Porque se ele é integral, ele é único. Que ele age, que ele se constrói de acordo com suas vivências, suas experiências. Seu ser no mundo. Que a gente fala tanto, né? O ser no mundo. Por isso que a gente fala que a gente tem uma abordagem humanista, uma abordagem existencial. Então, assim, não temos o papel de dar todas as respostas. Nós temos como função estar ali com ele para que ele se dê conta de sua totalidade, se dê conta de sua integralidade, de como se expressa nesse mundo, de como se movimenta nesse mundo, o que é totalmente necessário. E algo bem interessante também para a gente pensar, né, começar a ir desmistificando os preconceitos, né, os achados que tem sobre a Gestalt terapia, que é essa abordagem, ela não trabalha com o passado, ela trabalha somente com o presente. Então, quer dizer que uma pessoa chega com um trauma infantil, chega com dores que já aconteceram, mas eles não querem que essa pessoa fale sobre isso, porque só vão tratar o presente. Não. Quando na Gestalt terapia a gente fala sobre o que é agora, estamos falando que o fenômeno emerge nesse instante, nesse aqui e agora, e vamos trabalhar com esse fenômeno que emerge. Por isso que a gente se orienta pela fenomenologia. A gente vai trabalhar com esse fenômeno que emerge no aqui e agora. E o fenômeno é instante. Ele emerge nesse espaço, nesse momento, com a relação com a pessoa que eu estou agora. É por isso que muitas vezes um cliente consegue falar certas coisas para um psicoterapeuta, mas já não consegue falar para outros. Porque o fenômeno é o que acontece naquele momento. É o que emerge nessa relação, nesse campo de experiência. Né? Então, assim, quando a gente fala que a gente trabalha com aqui e agora, é que as possibilidades de expressão, de mudança e de formação e satisfação de necessidades é exatamente nesse aqui e agora. Ou seja, há vivências, essas vivências elas nos constroem sim, mas a minha possibilidade de agir, de me movimentar, de gerenciar minhas emoções, de construir meu autossuporte, de entender meus ajustamentos disfuncionais, de conversar, dialogar com a minha dor, para entender qual é a função que ela exerce ali na minha vida, as possibilidades dessas transformações estão no aqui e agora. Então, sim, existe esse passado. Existe esse passado como lembranças, como memórias corpóreas, como vivências que nos construíram, que ajudaram em nossa construção. Vivências que constroem esse fundo que faz emergir essa figura espontânea nesse momento. E existe o futuro com suas possibilidades, que é o nosso projetar-se. Né? A gente tem nossos projetos, a gente tem nossa visão futura, do que a gente quer, do que a gente objetiva, e isso nos move. Mas é no aqui e agora que a gente tem a possibilidade de agir. É nesse momento, nesse instante, que a gente tem a possibilidade de nos transformarmos e de crescermos. Então, é isso que a gente tanto quer falar sobre
trabalharmos e focarmos nesse aqui e agora. Né? Então, trazer uma dor do passado, eu sofri muito na minha infância, como é que você se sente hoje em relação a isso? Para que esse cliente, ele perceba como essas dores ainda estão cravadas ali no seu processo de viver. Como suas dores o afetam hoje e o que ele tem como possibilidade de agir diante disso. E outro conceito também, super válido a gente falar aqui hoje, é o conceito de figura fundo. Né? Esse conceito que a gente pegou, né, bebeu tanto da psicologia da Gestalt. E esse conceito, ele diz exatamente sobre o que está em foco nesse momento. Né? Ou seja, a gente fala muito do aqui e agora, né? Então, essa figura, ela é o que emerge de um fundo de nossas vivências. Digamos que o que a gente viveu, né, o que a gente sentiu, nossos processos todos que foram nos construindo, que nos constrói, né? Um fundo que se dissolve em suas possibilidades, um fundo com suas vivências, com seus significados, né? Que está ali, que não está em foco nesse momento para a gente, mas que faz parte da nossa construção enquanto organismos. Então, o que vai acontecer? Diante de uma situação que eu vou vivenciar nesse momento, vai ocorrer uma excitação e vai emergir uma figura. Essa figura, ela fala sobre as nossas necessidades, que é também outro tema interessante na Gestalt terapia. Essa figura, ela fala sobre as necessidades que emergem nesse momento. Então, por isso que a gente fala qual é a figura desse cliente nesse momento, qual é a necessidade desse cliente nesse momento. Porque ele está precisando satisfazer essa necessidade, né? Fechar essa gestalt, para essa figura retornar para o fundo, se dissolver e formar novas figuras a partir daquele fundo. E cada momento que essa figura, essa gestalt fecha, é assimilada, né? Cada momento que há satisfação de necessidades, que há uma assimilação dessa novidade, o organismo cresce. Né? Então, assim, aquela figura emerge para mostrar uma necessidade. E aí, você satisfaz essa necessidade, volta para o fundo, e aí você cresce. Né? Então, assim, tanto emerge essa figura para mostrar qual é a necessidade daquele organismo naquele momento, quanto emerge a figura para mostrar quais são as possibilidades de satisfação dessas necessidades. Inclusive, a gente vai poder estar falando mais também nas fases do contato, que é algo super válido também a gente falar. Né? Então, assim, somos seres que constroem nossas figuras. E essa construção de figura, ela só é possível porque somos espontâneos, somos instantes, somos vivências com seus significados e construímos essa figura nesse momento quando a gente consegue lidar com essa situação que se apresenta. Então, por isso a gente fala tanto de figura fundo. Qual é a figura do seu cliente? Ele está necessitando de afeto? É essa figura? Então, o organismo, ele vai estar ali em sua figura expressando necessidade. Por isso a importância de você perceber, fazer com que esse cliente ele entre em contato com sua figura. Para que ele satisfaça e realmente consiga crescer nesse mundo. O que acontece é que muitos clientes às vezes chegam com figuras abertas, com gestaltes abertas, porque não perceberam a sua figura. Sua figura não está nítida. Então, nosso papel enquanto psicoterapeuta é facilitar para que esse cliente ele se dê conta do seu movimento, de como ele se constrói e de sua figura. Se dê conta do que ele está necessitando naquele momento, para depois ele pensar nas possibilidades de ação. Né? Então, é super importante a gente trabalhar com esse termo, com esse conceito, trazendo para a relação terapêutica. Né? E quando a gente fala, o cliente, ele necessita desse dar-se conta. Se dar-se conta dessa awareness, né? São temas também muito interessantes na Gestalt terapia. Por quê? Porque a gente fala muito em consciência. Né? Vocês já devem ter visto que a Gestalt trabalha, né, com essa consciência. Então, quando um cliente ele chega no nosso processo terapêutico, né, onde a gente é o profissional, a gente tem que, nossa função é facilitar para que esse cliente ele consiga atingir essa consciência sobre o que ele está vivenciando, sobre o que ele está experienciando. É por isso que somente anular sintoma por anular não é o nosso papel enquanto psicoterapeuta gestáltico. Não é nosso papel chegar no cliente e, olha, você tem que tentar desviar esses pensamentos. Você não vai pensar na sua dor. Você não vai pensar no seu medo.
né? Então, assim, não é o nosso papel fazer com que esse cliente ele reprima o seu ajustamento disfuncional, com que ele reprima o seu adoecimento, com que ele reprima a sua dor. Não. A gente fala de cliente que é responsável pelo seu processo, que precisa estar no processo de consciência de seu movimento, do que está sentindo, né, de como está vivenciando as situações. Então, a gente precisa facilitar que esse cliente entre em contato com suas dores, entre em contato com seus ajustamentos disfuncionais, dialogue com esses ajustamentos disfuncionais e entenda qual é o papel desse ajustamento disfuncional naquele momento. Porque nossos sintomas, muitas vezes, escondem, né, as nossas reais necessidades. Então, muitas vezes, a ansiedade, o medo excessivo, né, acontece porque você ainda não conseguiu ter consciência de sua real necessidade. Um exemplo, o cliente, quando chega na clínica, ele muitas vezes vem com essa demanda de que, eu não estou conseguindo fazer nada na minha vida, eu não estou conseguindo agir. Então, eu digo que eu vou fazer mestrado. Eu digo que vou fazer mestrado, eu digo que eu vou mandar currículo, mas eu não faço nada, e eu estou precisando de emprego, mas eu não consigo, eu não posso. Então, assim, vamos compreender, né, levar esse cliente a uma experiência onde ele entra em contato com esse não agir dele. O que esse não agir ele esconde? Por que esse cliente ele não age? Né? Então, assim, como é que ele está exercendo contato com isso? Então, por isso que é importante você fazer com que esse cliente ele entre em um diálogo com seus ajustamentos disfuncionais. Porque muitas vezes pode ser que ele não esteja agindo porque ele tem dificuldade de ser testado, né? Porque ele quer ser bom em tudo. E aí tem dificuldade de lidar com a frustração, tem dificuldade de perceber que nem tudo vai ser possível. Porque pode ser que já construiu uma crença de que tem que vencer, tem que conseguir tudo. Né? Então, assim, que muitas vezes advém nas relações que ele teve, de suas vivências. Então, assim, por isso, né? Então, e tem N possibilidades. Por isso que é importante a gente sentar com esse cliente, compreender a demanda desse cliente, fazer com que nesse processo de relação e de abertura de experiência de campo, o outro, de relação terapêutica, que esse cliente se dê conta do seu processo, se dê conta do porquê que ele está se ajustando dessa forma. Eu não estou conseguindo agir, mas do que ele tem medo, qual é o receio dele, o que está por trás, qual é o material reprimido que não está se expressando, qual é a real necessidade dele naquele momento, o que ele está buscando, qual é o papel que esse ajustamento disfuncional, esse sintoma está expressando na vida dele, o que esse sintoma ele está dizendo sobre o funcionamento total, sobre a estrutura total desse organismo. Super necessário, enquanto terapeutas, compreendermos toda a expressão desse organismo no mundo, né? A partir do que ele coloca na relação terapêutica, a partir do que ele faz emergir nessa relação terapêutica. Não é criarmos inúmeros porquês, mas é trabalharmos com o que ele levanta naquele momento, para que o adoecimento, o sintoma, ele não se perca nele mesmo, para que o organismo ele consiga ter uma compreensão mais total do seu processo de cuidado, do seu processo de estar numa busca de saúde. Né? Então, assim, super importante nós, enquanto terapeutas gestálticos, a gente ter essa noção, né? Compreendermos a dimensão do conceito da dinâmica figura-fundo, compreendermos a dimensão desse aqui e agora, além de focar somente no presente, colocar somente o presente como fenômeno terapêutico, a gente precisa compreender um organismo também que tem suas vivências, que tem seus machucados, que tem suas feridas, que tem seus projetos e que se expressa de acordo com toda essa sua estrutura. Né? Então, a gente fala no aqui e agora, mas buscando que esse cliente enxergue que as possibilidades de ação e de movimento dele estão no aqui e agora. Né? Então, a gente fala desse processo de figura-fundo, porque para a gente entender que muitas vezes há necessidades reais que estão inacabadas, né, gestaltes inacabadas, necessidades que não foram satisfeitas e que vão fazer de tudo para se expressar de alguma forma, seja pelo adoecimento, ajustamentos disfuncionais, né, sonhos.
né? Então, assim, ele faz essa necessidade, ela se expressa de alguma forma. Então, por isso a gente entender essa dinâmica de figura-fundo. O fundo, de onde emerge essa figura, de onde emerge essa necessidade. E também sempre colocarmos que nós somos organismos e meio. Nós somos campo. Nós estamos implicados nesse mundo. Então, o cliente que chegar na sua relação terapêutica, na sua relação de cuidado, que lhe confiar que está aberto para essa relação, é preciso enxergar esse cliente como um organismo no meio, organismo em meio, campo. Então, o adoecimento desse cliente, ele está implicado em todo esse processo de ser campo desse cliente. Né? Então, assim, você enquanto psicoterapeuta gestáltico, é muito importante você pensar sobre tudo isso que a gente já vem discutindo, né? Sobre a dimensão dessa relação terapêutica, sobre entendermos que nem tudo nós temos a resposta, que nós não somos o grande modelo ou o grande professor do nosso cliente. A gente está ali como um espelho, a gente está ali como um corpo que é humano, que se expressa no mundo também, e que nessa relação com o outro busca esses potenciais de saúde. Nessa relação com o outro emerge fenômenos para que realmente esse cliente possa partir em busca de ajustamentos mais funcionais para ele. Então, a gente está ali para facilitar esse processo do cliente. Para facilitar, enquanto psicoterapeutas gestálticos, precisamos ter essa dimensão de que nós somos parte de um processo bem maior que é o cliente. O cliente tem todas as suas vivências, o cliente tem todas as suas crenças, tem seu movimento no mundo, tem seu corpo, tem suas relações. A gente é uma parte desse campo, desse meio desse cliente. Mas é uma parte que facilita, que tem ali o papel, a função de guiar. De guiar, mas também um guia que escute esse cliente. Um guia que compreenda a dinâmica desse cliente. Por isso que a gente não tem como guiar todos os nossos clientes de forma igual. A gente não tem como pegar um terapeuta modelo, pegar um exemplo de um experimento e aplicar da forma como o outro faz. Não tem como eu aplicar uma cadeira vazia hoje no meu cliente e já querer aplicar no outro também. Porque são pessoas diferentes. São organismos com sentidos diferentes. E vão emergir os fenômenos dependendo do campo. E o campo é muito singular, é muito distante, é movimento. Então não saberemos como, não temos como planejar tudo que será feito. Mas temos como sentir, temos como estar aberto, temos que nos expressarmos, temos como nos expressarmos enquanto humanos. Está ali para ajudar, para facilitar o processo que é do cliente. Né? Então, assim, tenham em mente que aqui e agora, né, o que quer dizer, quais são os conceitos, qual é a compreensão desse conceito, campo, contato, né, o contato também, que é como a gente se expressa no mundo, como a gente consegue de fato crescer, né? Então, assim, que o organismo, ele tem seus próprios potenciais, ele tem sua potencialidade, ele se autorregula, ele se nutre a partir da sua relação com o meio, mas ele é o responsável pela sua autorregulação. Ele já tem essa sabedoria de se autorregular, autopreservar para crescer. Então, ele tem todas as ferramentas que ele necessita para realmente se ajustar de forma mais saudável às situações da vida dele. Ele tem todas as ferramentas para compreender suas dores e seu processo de saúde. Então, não pense que saiba mais que ele. Certo? Então, gente, é isso. A gente falou um pouquinho sobre o que seria esse psicoterapeuta gestalt, porque uma das questões, né, que é importante que a gente saiba. E também, se você tiver algo para contribuir, coloque aí nos comentários, né, o que você acha disso, o que você também incluiria nessa fala, nesse vídeo, tá certo, pessoal? Qualquer coisa também, qualquer dúvida, é só mandar pro direct ou também aqui nos comentários, tá bom? Beijos e até a próxima.